Agora, o que a gente faz? É uma grande pergunta. Cada um de nós está querendo se tornar querido e aceito diante de Deus como antes de ter pecado. E cada um de nós, com certeza, gostaria de fazer jejuns. E ficamos muito felizes com aquela conciliação que o autor de Tânia fez, que não é mais do que 3 vezes a quantidade, que isso resolve mesmo alguém que pecou mais de 3 vezes. Diz o autor de Tânia, não. Você não pode e não deve jejuar hoje, porque isso pode te prejudicar. E mais ainda, já que você é obrigado a estudar a Torá, esses jejuns vão te atrapalhar para não poder estudar a Torá como que precisa, como se deve. Agora vem uma grande pergunta, e como que vamos resolver o assunto nos dias atuais? O Arizal falou claramente que tem que jejuar uma quantidade de jejuns para cada pecado. Tem uma outra quantidade de jejuns. E como que nós hoje podemos resolver esse assunto? Pergunta o Balatani, ela vai tacante. O que faz uma pessoa nos dias atuais? Que diz sobre isso está escrito Vechetocha mitzdoko prek. E teus pecados você tem que redimir com tzedakah, com caridade. Ou seja, em vez de jejuar, podemos dar caridade, dar tzedakah, e com isso resolvemos o assunto. Como Shekatvu HaPoskim, como os legisladores escreveram, Litem Be'ad Kol Yom, para dar para cada dia, Tanit Shel Tshuva, para cada dia. A gente deveria rezar, deveria jejuar para nosso Tshuva, dar uma quantia Erech Chai, a quantidade de 18 Gidulei Polish. Gidulei Polish é tipo de uma moeda. Ou seja, que é mais ou menos a quantidade de dinheiro que custa 3 refeições. Aqui no Brasil hoje, obviamente os preços são diferentes, mas vamos dizer hoje, com 40 reais, você pode comer 3 refeições, por exemplo. Por isso, uma pessoa tem que saber que cada dia vale 40 reais. Se ele tem que jejuar 352 vezes 40 reais, é uma quantia de dinheiro. É só para esse pecado. Esquece que tem várias outras. Tem pessoas que se irritam algumas vezes por dia. Ou seja, por dia eles devem 600 jejuns, só para esse assunto de rancor. Ou seja, isso pode se tornar uma quantia enorme de dinheiro. E a Ashir, se ele é uma pessoa rica, Yosif Lefi Oshro, ele pode aumentar conforme a quantidade de dinheiro que ele possui, conforme escreveu a Magen Avraham, Ilchot Tanit, ali está escrito sobre essas quantidades de dinheiro. Ou seja, no fim, a sugestão e a solução para os dias atuais é, em vez de jejuar, redimir, resgatar os jejuns com dinheiro e pagar uma quantia enorme de dinheiro, que vamos dizer daqui a pouco, para resolver o assunto. Por isso, não vale a pena pecar. Custa caro. Esse assunto me lembra, se eu ouvi do Rebbe sozinho, ou seja, isso aqui do Rebbe eu acho mais do que uma vez, mas quando o Rebbe contava essa história, o Rebbe riu muito. Porque na época do Bet HaMikdash, tinha um grande pecador. Foi julgado, falou para ele, veja bem, você tem 3 opções. Ou você pode pagar uma quantia de dinheiro para destacar, para caridade, e com isso nós vamos se deixar livre. Ou você pode receber açoites, tipo chicotadas, que era acostumado naquele tempo. Deu uma terceira opção,
você vai comer dagim seruchim, peixe estragado, um prato cheio de peixe estragado, você vai comer aquilo de início até o fim. Já que ele precisava tomar uma decisão rápida, ele pensou o seguinte: pagar dinheiro, isso não vai pagar. Fora da cogitação. Dinheiro não. Segunda opção, chicotadas, também não muito interessante. Peixe estragado, o que já pode ser? Ele vai tapar o nariz, vai pegar com colher, vai colocar aqui dentro da garganta, vai engolir. E pronto. Vai vomitar depois? Vai vomitar, mas será que isso é o fim do mundo? Entre as três opções, comer o peixe estragado e achou que é melhor. Então, tudo bem, se isso que você escolheu, senta aqui, nosso filho aqui, sentou, de repente entrou alguém com um prato, assim como deve. O peixe era estragado mesmo, o cheiro era insuportável. Ele só olhou para aquilo, ele pensou que ele vai desmaiar, deu uma tontura. Mas assumiu, fechou os olhos, tapou o nariz, pegou a primeira colher, colocou, uau, o negócio não desce. Volta, ele enfiou mais uma colher, mais uma, ele está enlouquecendo, é terrível mesmo. Após as 10 colheres, ele deu um grito: de jeito nenhum que eu vou continuar com isso, isso é impossível. Quais são as outras opções? Tá bom. Se isso não deu certo ainda, você pode receber açoites, ou você pode pagar. Então, pagar não vou. Açoites. Ok, pode ser que você vai doer, tá bom. Vou descansar um dia depois, mas não vou pagar esse quantinho de dinheiro que eles estão mandando. Isso não. Tudo bem. Começaram a bater nele. Naquele tempo tinha gente, especialistas, quando batia, o cara viu todos os mundos que teve, até os mundos mais superiores que existem. Gritou de dor. Primeira batida, segunda, terceira. Eram 39 açoites na época do Bet HaMikdash. Quando chegou no número 12, ele deu um grito: de jeito nenhum que eu posso continuar com isso. Vocês estão me matando com isso. Então, tem que pagar. Vou pagar, não tem jeito. Qual que foi o fim? Ele comeu o peixe estragado e ele recebeu o açoites e ainda tem que pagar. Aqui no nosso time é mais ou menos segue o mesmo assunto. A melhor coisa é não pecar, porque a quantidade de dinheiro aqui e como resolver o assunto, principalmente se tornar querido diante de Deus como antes do pecado, é muito complicado. Por isso, o melhor jeito realmente é evitar de pecar. Agora vamos continuar. O Mikol Makom, mas mesmo assim, diz o Balatã, apesar que poderia resolver com tzedakah, e seguindo aquilo que nós vimos, aquela conciliação das opiniões, a pessoa poderia dar uma quantia de 3 vezes 84, por exemplo, que é aquele pecado que o autor do Tânia mencionou, que é 252 jejuns, e pagar aqueles jejuns com dinheiro. Mas mesmo assim, Kol Bal Nefesh, cada pessoa que está preocupada com sua alma, Hachafetz Kirvat Hashem, que ele está buscando uma aproximação com Deus, Letaken Hashem, para realmente consertar a sua alma, Lashivar Hashem, para devolver a sua alma, para retornar com sua alma para Deus, Mitshuvah Me'ulah Min HaMuvchar, realizando uma tshuva com upgrade, uma tshuva boa, mina mufchar dos melhores que tem. Alguém que está preocupado não apenas em fazer tshuva, mas em fazer uma boa tshuva. Yachmir al-altzmo, ele tem que ser rígido consigo. Lahashlim al-kol panim, de uma vez, pam achat kol yemei chayav, uma vez, ele tem que jejuar a mispar hatzomot lechol avon ve'avon, בעוונות החמורים שחייבים עליהם מיתה על כל פעם. Para aqueles pecados que são severos, que durante a época do Bet HaMikdash, a punição seria perder a vida. Tão sério que é o assunto. Para esses pecados, uma vez ele tem que jejuar a quantidade de jejuns que o Arizal mandou.
Vafilo bidei shamayim bilvad, mesmo que a morte que ele ia sofrer não é aqui embaixo, através do julgamento terrestre, mas seria nas mãos do Deus. Kigon, por exemplo, Lohotzaat Zera Levatalá, o Balatani de novo dá o mesmo exemplo, é a missão do sêmen em vão, que é Peidaled Somot, que é 84 jejuns. Isso, jamais que ele vai ser julgado aqui, num bedin, num corte, julgamento terrestre. Mas Deus ia cobrar dele, porque isso significa careta, uma pessoa perde a vida por causa desse pecado. Se ele está querendo fazer chuva sobre isso, uma vez 84 jejuns, ele tem que jejuar durante a sua vida para corrigir essa falha. Obviamente, corrigir a falha e não fazer mais, porque se continua fazendo, não adianta. Mas se ele não está fazendo mais, está querendo corrigir o seu passado, uma vez 84 jejuns ele tem que jejuar e não tentar redimir aquilo com destacar com dinheiro. Ele tem que jejuar na prática. E aqui é mais do que vamos retirar aquilo que eu falei. Ou seja, uma vez 84 ele tem que jejuar para todas as vezes que ele já fez. Isso tem que ser jejuns na prática. Mas com isso não terminou. Balatani oferece para ele um bom conselho. E a Cholitchotar. Ele não precisa jejuar 84 vezes uma atrás da outra. Ele pode escolher dias curtos no inverno. Ele vai jejuar 10 jejuns, por exemplo, no inverno. Você pega certos países, que na Rússia, no St. Petersburg, o jejum da Sarah B'Tevet é 6 horas. Começa quase 8 da manhã e termina 2h30, 3 horas. É um dia muito curto, no mês do Tevet, que quando o 10º dia do Tevet. Ou no Canadá também, em certos lugares, o dia é muito curto. Ele vai fazer isso e divide isso aqui. Que ele vai gerar 10 jejuns cada ano. Ele vai terminar a quantidade de Peidaled Somot dos 84 jejuns em 9 anos, um pouco mais. Conforme a sua capacidade. Se ele pode mais, ele faz mais. Mas ele vai escolher. Mas uma vez 84 jejuns, ele tem que fazer. Mais um conselho que o Balatani oferece para facilitar os jejuns. Ele pode comer um pouco 3 horas antes da aurora, antes da Netzachama, e mesmo assim é considerado um Tanit, se ele, na noite antes do Midrim, ele teve na mente dele que ele vai se acordar de manhã, de madrugada, ele vai comer. Isso ele pode ser o nosso costume. Por isso, para jejuar uma vez a quantidade, em primeiro lugar, diz o Balatani, é uma vez 84 só. E esses 84 ele divide para dias curtos. E também ele pode se alimentar 3 horas antes do início do dia. Por isso é suportável. Mas o letashlo reish nun betzo, somos que não. Para completar a quantidade de 252, falamos antes, que para resolver aquela discussão é 3 vezes a quantidade e para aquele pecado que nós mencionamos antes. A quantidade é 3 vezes 84, que é 252, 252. Ele jejuou uma vez 84. Falta ainda 168. Esse 168 ele divide em metade do dia. Obviamente sempre antes do almoço. Não jejuar depois do almoço até jantar. Isso não se chama jejum. Mas do início do dia até a hora do almoço. E ele deve jejuar Dalet Pamim Peidaled, 4 vezes 84, ad achar chatzot hayom bilvad, somente até após do meio-dia. Que isso também é considerado um Tanit de Yerushalmi, mas aqui não é cada metade de dia de função. Bet, chatzei yom, 2 metades é considerado um dia. Por isso, qualquer quantidade de jejuns que ele tem que fazer para aqueles pecados severos. Isso é somente para os pecados severos.
que na época do Bet HaMikdash ele ia ser julgado para a morte. E mesmo se não ia ser julgado para a morte, Deus ia cobrar sua vida, Deus não ia deixar ele continuar muito tempo no nosso mundo, porque o pecado é severo. Nesses casos, ele jejua uma vez a quantidade de jejuns, conforme aquilo que foi estipulado pelo Arizal. E sobre o pecado que Balatani menciona, uma vez 84 dias completos, só que ele pode dividir isso aqui em vários anos, e ainda se alimentar antes do início do dia, 3 horas antes. Mas isso resolve só uma vez. Mas falamos sobre aquela consideração que precisamos 252, os 168 que falta. Isso ele divide em 336 metade do dia, que é equivalente com mais 168 jejuns para terminar o 252. Ou seja, como que é composto os 252, que isso foi a conciliação que nós mencionamos, uma vez são taniot, são jejuns completos, os outros 168 ele divide em metade do dia, e vamos juntar 168 e 168, é 336 jejuns. Meio jejuns, vamos falar, é considerado como 168 completos. Junto àqueles 84 que ele já fez completo, temos 252. Apesar disso, o Balatani, que eu falei que isso é somente para pecados severos, mas não é bem assim. Existem vários outros pecados que são severos, apesar que a punição não é morte. Por exemplo, vimos antes caso uma pessoa que fica brava, que se irrita com facilidade. Diz o Talmud, uma pessoa assim é considerado um idólatra. O pecado é que nem idolatria. Apesar que ninguém vai julgar ele como idolatria, mas já que o Talmud compara isso com idolatria, isso entra nessa categoria que ele tem que jejuar 3 vezes a quantidade, dividido nesse estilo que Balatani acabou de dividir. Ou seja, vamos pegar 151, fazer vezes 3, e depois a parte tem que ser completo, a outra parte, 2/3, tem que ser dividido em metade do dia, e no fim vai ter uma conta astronômica. Asher kolei yodei amarat nafsho, que cada pessoa conhece a amargura da sua alma, vechafetz mitzadka, e está querendo justificar e ser correto e ser justo. O que significam essas palavras? Esse versículo, o Talmud traz como lei no dia de Yom Kippur. Quando um doente fala, olha gente, eu estou com vocês, me arrumam comida, senão eu vou morrer. Eu tenho que comer. Em volta dele, tem 100 médicos que falam, o cara está exagerando. Ele é forte, ele aguenta muito bem, nada vai acontecer dele. Nós, como médicos, confiem em nós, médicos Yehudim até, e falam, olha, ele não precisa comer, ele vai sobreviver. E o doente fala, escuta o que eles falam, eu sei, eu me conheço mais, eu sei que eu vou morrer, me dá comida. Qual que é a lei? Ele deve comer. Devemos dar comida para ele, porque Lev Yodeia Marat Nafsham, a pessoa sabe o que está acontecendo dentro dele. O autor do Tanya Balatai traz esse versículo e diz o seguinte: há certas situações que precisamos que a pessoa nos dê o feedback dele, o que realmente aconteceu. Por exemplo, um rabino que dirige uma yeshiva, ele vê que os alunos não estão se comportando. E ele tem que ficar irritado com eles. De tal forma que a lei do Shulchan Aruch, Chayav Lichos, ele é obrigado a ficar bravo com eles. Mas a pessoa sabe se era necessário ou não era necessário. Por isso diz o Alter, Lev Yodei Marat Nafsho, cada um sabe. E se ele acha que foi necessário, foi necessário. Confiamos nele. Que cada um conhece a sua alma. Mas se ele está em dúvida, começa a preparar uma lista de jejuns aqui, porque o assunto não é fácil para resolver.
Continua o Balatani e diz assim: Achen, Mispar Hatzomot Haotfim al Resh Nun Bet, a quantidade de jejuns, que são a mais de 252. O Chai Gavna, mesmo sobre os outros pecados, Shayar Tzarich Litanot, que a pessoa deveria jejuar para respeitar aquela opinião exigente que eles mandam jejuar, a quantidade de jejuns, cada vez que ele pecou, multiplicando pela quantidade de jejuns que o Arizal estipulou. Isso ele pode dar destacar pela quantidade que nós falamos antes, os 18 Gidulei Posh. Ou seja, com isso terminamos. O caso de uma pessoa que pecou um pecado severo, que a punição seria perder a vida, ou mesmo não perder a vida, mas é considerado idêntico àqueles pecados sobre quais se perde a vida. Por exemplo, falamos antes que caso ficar nervoso é que nem idolatria. Sobre esse grupo de pecados severos, a pessoa tem que dividir seu assunto em 3 categorias. Uma vez, a quantidade de jejuns que a Arizal mandou. Ou seja, a quantidade de jejuns para aquele pecado inteiro. Se 84 jejuns. Ele pode realmente dar um jeitinho, aqueles 84, dividir isso aqui para os dias curtos do inverno. Ele pode se alimentar antes. Ele tem que realmente dar a condição à noite antes de iniciar o jejum, que isso que ele vai fazer da madrugada. Mas, no fim, são dias completos. Mas a conciliação foi 3 vezes a quantidade. Ainda tem, nesse caso, 168. Ele divide os 168 em metade do dia, vira 336, e isso resolve os 252 jejuns, que é aquela conciliação que nós vimos antes. Mas não terminou. Ainda tem aquela opinião que fala para cada vez que você pecou, você tem que fazer algo. Esse algo a mais, além dos 3 vezes, aqui entra a linha. Ele tem que entrar com dinheiro para resolver aquele assunto. Agora diz o Balatá, nós não terminamos. Mesmo pecados que não são severos. Agora, todos os outros jejuns, que ele deveria jejuar sobre pecados que não têm morte. Mesmo quando se trata de anular, de desrespeitar o mandamento positivo, tanto bíblico, ou dado para nós pelos nossos sábios, incluindo o estudo da Torá, que uma pessoa perdeu o tempo quando ele deveria estudar e não estudou. Sobre todos esses pecados que não são tão severos, mas que fiamos misparam foraj betikunei tshuva marisa. Se nós vamos respeitar a quantidade de jejuns que o Arizal menciona, derrubar a maioria deles são mencionados num livro sagrado chamado Mishnat Hasidim, quando ele trata aquela parte, aquele tratado de tshuva. Sobre esses mitzvot, hakol kasher lakol yivdeh b'tzedakah kinam. Aqui, sobre tudo cabe tzedakah. Não tem as 3 categorias. Nos pecados severos, uma parte ele jejua o dia completo, uma parte ele divide metade do dia, e no fim ele paga. Mas sobre os outros pecados, que são mais lenientes, que a punição não seria a morte, e mesmo quando ele anulou uma mitzvah tassé, não fez uma mitzvah, ele era um folgado, não fez uma mitzvah tassé. E mesmo quando é uma mitzvah de Rabanan pelos sábios, não está explícita na Torá. Aqui ele logo entra com quantidades de dinheiros e dorme para resolver toda aquela gama de jejuns que ele deveria fazer. E Lomatzi Litzur Nafshi Kenal, se é um caso que ele não pode realmente jejuar. Aqui, nas nossas gerações, diz o Rebbe que ninguém pode mais. Apesar que isso pode lhe custar muito dinheiro. Ele pode sentar e falar, oi, isso vai acabar uma grande parte da minha fortuna, todos esses jejuns. O que eu faço? Em Lachush.
ele não precisa se preocupar, Bishum al yevazvez yoter, está escrito, a pessoa não pode dispersar mais de 20% daquilo da sua fortuna, não pode jogar tudo fora. Porque você vai dar tanto tzedakah, talvez um dia ele vai precisar desse tzedakah. Por isso os Chachamim estipularam que mais de 20% uma pessoa não deve dar para tzedakah. Diz o autor do Tânia, não tem nada a ver com o nosso assunto. Aqui ele pode dar mais do que 20%. Por quê? Aqui ele não está dispersando, não está jogando fora do dinheiro. Ele está pagando para não precisar jejuar, para não precisar sofrer. Não é pior do que ele ir no médico, alguém vai falar, sabe, eu estou indo no médico, ele fala, isso vai te custar, uma cirurgia que custa muito. Vai falar para o médico, olha, eu dediquei 20% do meu dinheiro, mas o médico vai falar, você vai morrer, cara, o que é você? Não fala coisa por coisa. Está escrito, tudo que a pessoa tem, ele dá para se salvar. Por isso, não tem esse assunto de 20 quando se trata sobre curar o corpo. Mesma coisa quando se trata sobre refuat nefesh, que ele tem que curar a sua alma e tem que redimir sua alma de não jejuar. E isso vai tornar-lhe querido diante de Deus como antes do pecado. Não tem limite. Termina o autor do Tânia nosso périclo. Ficha mispara somos, já que a quantidade de jejuns que são mencionados nos livros de Tikkunei Teshuvah, como fazer Teshuvah, Niskarim lá que eu mencionei antes, são muitos jejuns. Lachem, por isso, na Aguachshav é o costume nos dias atuais, Kol Acharidim Lidvar Hashem, todos aqueles que respeitam, são tementes para as palavras de Deus, Leharbot me'od b'tzedakah, para dar muito dinheiro para tzedakah. Por quê? Vivemos na geração que é muito fraco do Lamatzilis Urinash Kulahai. Eles não podem realmente sofrer tanto. Já que eles não podem sofrer tanto, não podem jejuar tanto, eles têm que pagar. Isso vai ser muito dinheiro? Too bad. Vai ter que pagar. Moshikatub Makom Acher, como está escrito em outro lugar, isso se encontra no Tânia, na Igeret HaKodesh. O capítulo 10 diz o Balatai sobre o versículo Chazdei Hashem, a benevolência de Deus que lotamno, que não termina. Mas, pergunta o Balatai, a benevolência de Deus que não termina, deveria ser escrito em hebraico Kilotamu. Aqui está escrito Kilotamno, e ele explica o assunto de Kilotamno, não se trata sobre a benevolência de Deus. Kilotamno significa que nós somos incompletos. Precisamos da benevolência de Deus ilimitada, para Deus ter rachamim, piedade sobre nós sem limites, já que nós somos com tantas falhas e tantas suras e tantas imperfeições. Por isso, precisamos chesed, uma bondade de Deus que é ilimitada. Porque lotamno, nós não somos completos, somos incompletos. Por isso Deus fala, quero ver como que vocês reagem. Se nós reagimos de uma forma sem limites, damos tzedakah sem fazer muita conta, e isso realmente é para salvar a nossa alma, isso desperta o Chazdei Hashem, a bondade de Hashem para realmente se dirigir com nós com bondade e nos tirar de nossas dificuldades. E com isso se termina o capítulo 3. Eu fui um pouco rápido hoje, porque eu vou na próxima vez dar a explicação do pai do Rebbe Shlomo Levi Yitzchak, como que ele estudou todo esse capítulo, e o assunto vai começar a se iluminar de uma outra maneira. Vamos sentir muita alegria, se Deus quiser, para seguir aquela nossa ideia de fazer Teshuvah com simcha, com alegria. Hatzlachá, com sucesso.